Amigos por carros, muito bem-vindos a mais um vlog. Seguindo a linha do que o William já fez, contando como é que começou a paixão por carros para ele, eu resolvi fazer a mesma coisa, contar para vocês como é que começa esse capítulo tão obsessivo da minha vida, que é essa paixão automotiva. A memória mais antiga que eu tenho sobre carros da minha vida é bem do começo das décadas de 90. Tem horas que eu me pergunto se essa memória é efetivamente verdadeira ou é um sonho, mas tenho quase certeza que ela é verdadeira. Eu lembro de estar voltando da Riviera de São Lourenço, aqui no litoral de São Paulo, com meus pais, a bordo do Monza Classic. E naquela época o carro foi ultrapassado por uma M3 E36 da Cariello, aquele amarelão clássico da M3, em um 911 bem antigo, verdinho. Não lembro qual que era a série desse carro, se era um 930 ou 964, mas lembro que eles vinham se divertindo ali na Rio Santos, e aquilo, pô, me marcou bastante. Acho que foi a memória mais longínqua que eu tenho sobre o assunto. Sendo jovem, não tem muito que você possa fazer para nutrir sua paixão. Não sei, naquela época você não tinha YouTube, você tinha videogames muito rudimentares e tal, então era revista pra caramba. Eu sempre enchia muito o saco do meu pai para comprar revista. E uma das que mais me marcou sendo uma criança foi se não me engano, uma da falecida Motor Show, que tinha na capa uma M5 E34 e uma M3 E36. Se vocês sabem do paradeiro, alguém tem essa cópia dessa revista, entre em contato aí, porque eu certamente tenho interesse. Mas bom, a coisa começou a mudar um pouco de figura mesmo, assim, em termos de videogame especialmente, quando chegou o PlayStation 1, né? E obviamente minha preferência na minha vida jogando PlayStation 1 eram jogos de carro. Isso nunca foi segredo para ninguém. Aliás, mas quando você é criança, você tem dois caminhos, né? Ou você gosta de comandos em ação, bonecos, né? Action figures, como o Sertório odeia que eu fale, ou de carrinho. Eu sempre fui um cara de carrinho, exceção obviamente pelos Cavaleiros do Zodíaco, diferentemente do William. Mas gostando muito de carro, pra mim a coisa que mudou mesmo de figura foi quando o Gran Turismo 1 foi lançado. Eu lembro que eu tive a chance de comprar uma série limitada do jogo, que vinha com um encarte junto, que tinha várias dicas de pilotagem. Eu lembro no avião de volta que eu comprei esse jogo nos Estados Unidos, de vir lendo aquilo, tal, tentando absorver, porque até então eu não tinha muita ideia de como é que funcionava, né? Dirigir um carro, pilotar um carro, tudo mais. E aí foi, obviamente, Gran Turismo 2, entre outros. Todos os jogos da série até hoje, quando eu tenho a chance, eu só tenho até o PlayStation 3, eu jogo, gosto bastante, mas obviamente hoje o tempo não permite tanto isso, né? Mas assim, até que você vá chegando próximo dos 18 anos, aquela época especial de você tirar carta, tal, poder dirigir, a minha vida foi preenchida essencialmente pelo basquete. Eu sempre gostei muito de basquete. Meus grandes amigos de infância, praticamente uma segunda família para mim, vieram da quadra de basquete. As tardes incansáveis de final de semana passadas jogando. Mas ali eu não tinha como extravasar minha paixão por carro, meu hobby. Então assim, é uma coisa que ficou dentro de mim, mas nunca foi muito forte. Até que acho que foi em 2000, 2001, o primeiro amigo ali da galera tirou carta e a gente foi dar uma volta num Santana Vinho, que era do pai dele na época, ali na Faria Lima. E paramos no farol ali com a Dacom, em São Paulo. E do lado da gente tinha acabado de parar no farol a perua então declarada mais rápida do mundo, o RS4 da Audi, naquela cor amarelo Imola. A gente brincou um pouco com o cara não deu muita atenção pra gente, mas na hora de sair do farol, o cara saiu sentando o pé. Sabe aquela traseira abaixando, a frente levantando, aquele ronco, né, do 2.7 da Audi turbo. Puta, meu, aquilo ali foi uma memória que eu olho tipo, falo, caramba, né? Essa foi a primeira, assim, memória mais moderna da minha vida, assim, de carro, estando quase próximo de tirar a carta de motorista, né? Obviamente, meu pai sempre gostou muito, durante as férias de inverno, de ir até Campos do Jordão com carro e tal. Eu ia, coisa de família e tal. Sempre gostei bastante porque era uma época que Campos tinha o lounge de todas as grandes montadoras, Audi, BMW. E, meu, era muito legal. A Audi fazia um trabalho excepcional naquela época. Você tinha praticamente todos os modelos ali à disposição. E eu achava aquilo fenomenal. Mas bom,
tempos foram passando, tal, chegou minha hora de tirar a carta de motorista. Lembro que meu pai era tão preocupado que eu não fosse ser um braço duro, né? No trânsito, ele me fez fazer 30 aulas práticas. Na minha época, o obrigatório era fazer, se não me engano, 10 ou 11 aulas práticas. Mas meu pai falou: não, filhão, antes de você sentar atrás de um carro, você vai aprender a fazer isso certo. E meu primeiro carro, até dando um spoiler de um possível futuro conteúdo do programa aí, foi um Honda Civic LX 99 2000 manual. Acho que tinha 106 cavalinhos, carro leve, ágil. Carro que eu até inclusive vinha vender pro Cadu recentemente. Ele me xingou com todas as forças porque ele queria um carro pro dia a dia e o carro tinha 33 mil quilômetros. Foi ficando na garagem de casa, acabei vendendo pro Cadu. E ele acabou vendendo depois porque não aguentava mais andar de Civic manual. Mas a questão é, se você vai ter um primeiro carro, vai aprender a dirigir, que seja dirigindo um carro manual. Não faz sentido você aprender a dirigir com um primeiro carro automático. Tá bom. A vida seguiu, eu comecei a fazer cursinho para entrar na faculdade. Eu queria fazer medicina no começo, então era um pouquinho complicado sair do colégio e entrar diretamente na medicina. E eu me recordo que o dono do cursinho aqui em São Paulo, que eu fazia, vira e mexe, ele fazia uma tortura muito bacana com todos nós que frequentávamos lá. Ele ia com o brinquedo de final de semana dele trabalhar, né? A aula começava muito cedo, então provavelmente ele aproveitava para pegar a cidade um pouco mais vazia e brincar um pouco. E no caso, ele ia pro cursinho com 911 Turbo 996. E aquilo ali, cara, eu perdi não sei quantas horas na minha vida perto daquele carro, conversando com o pessoal do estacionamento, pedindo mais informações, querendo entender mais sobre o carro. Obviamente, eu não dirigi o carro, tá? Mas a primeira memória que eu tenho de dirigir um carro forte mesmo, na minha vida, depois de ter tirado a carta de motorista, foi a bordo de um Lancer Evolution 8, que era de um amigo, que tinha feito pouquíssima coisa. Na época não tinha essas preparações pesadíssimas. O carro tinha um comando diferente e tinha um remap. Quando eu entrei no carro, eu falei: meu, você realmente duvida que aquilo ali é alguma coisa, tal? Porque é um carro muito simples, muito espartano mesmo, bem a filosofia japonesa de carro esportivo. Mas amigos, a hora que ele atingia 2.500, 2.600 RPMs, meu, você dava uma puxada, uma encostada no banco. Aquela foi a primeira vez que eu senti de fato o que era a puxada de um carro turbo. Sou muito grato a ele, inclusive, por ter me deixado dar uma voltinha no carro na época. Corajoso pra caramba, eu era moleque, tinha acabado de tirar a carta, entendeu? Obviamente, eu vivi muito momento do hot hatch brasileiro, do Audi A3, do Golf GTI. Puta, aqueles carrinhos eram demais, né? Era o Golf Mark IV e o A3, o primeirão. Tinha o T prata, o T vermelho, o GTIzinho também, que tinha 180 cavalos. Aquilo ali marcou muito, marcou uma geração mesmo. Fiz muitos amigos naquela época. E bom, a vida foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo. Até que acho que foi o surgimento do YouTube em 2007 que me fez começar a ver vídeo de carro na internet. E muitos de vocês falam assim: ah, você é um porcheiro, mas quem me conhece muito bem pessoalmente sabe que a primeira paixão automotiva mais platônica foi por Ferrari, tá? Em especial tinha um vídeo que tinha a trilha sonora do Deftones e era um compilado de trechos da Ferrari 355, ela acelerando várias coisas do mundo, tá? A qualidade era bem baixa, mas até hoje o vídeo tá no YouTube, é só procurar pelo termo F355 Tribute. E bom, aí os anos passando, minha paixão foi aumentando. Você já tá dirigindo, já tava no meio dessa história. Eu sempre tive hatchback esportivo, gostava muito da categoria de carro, assim como o William. Até que em 2008 para 2009 eu conheci exclusivos no Brasil, que era um lugar que eu tinha chance de realmente dividir toda experiência, conhecer gente que falava a minha língua aqui no Brasil, entendeu? E até então era M5 Board, 6-Speed Online, e eu não entendia muita coisa do que se passava lá. E aí, obviamente, um dia eu resolvi ir até a Avenida Europa e conhecer pessoalmente muitos daqueles que eu me comunicava atrás do fórum. Aí conheci o William, o Lalo, o Renato, o Ian, uma série de outras pessoas, car spotters ou não. E em 2010 eu conheci uma outra pessoa, um grande amigo até hoje, o Ricardo Thanos, que ele me apresentou para um fórum de internet. É porque não tinha WhatsApp e essas coisas, então todo mundo fazia fóruns na internet para se conhecer, o falecido Speed Forum. E lá eu tive a chance de conviver com gente que não só
era entusiasta, admirava carro, como também conhecia muito, usava, tinha esses carros, né? E foi ali que minha predileção por Porsche começou a aumentar muito, porque naquela época você tinha, pô, você tinha Ferrari 430, você tinha Scuderia, você tinha Lamborghini Gallardo, Gallardo Superleggera, Nissan GT-R, Porsche 911 Turbo, GT2, tudo que você pudesse imaginar, M3, C63. E o pessoal usava esses carros em evento e tal, e ali ficava bem claro que tinham dois carros que estavam muito destacados em termos de desempenho, que era o GT-R e o 911 Turbo. Nessa época as preparações ainda não estavam tão agressivas. E, bom, tinha um ou outro Nissan GT-R que de fato peitava o 911 Turbo, não tem como negar isso. O GT-R sempre foi um carro muito rápido, mas nada batia o 911 Turbo em termos de resistência, durabilidade, confiabilidade e desempenho, entendeu? Era um pacote completo. E ali comecei a entender um pouco mais na prática sobre esses carros e deixar um pouco de lado as concepções platônicas, né? E bom, mais alguns anos passaram. 2011 para mim foi um ano muito mágico na minha vida. Foi, acho que, o melhor ano em termos automotivos para mim, por um motivo que eu não vou dar o spoiler agora. E aí foi no final de 2012 que o Leone e o Cadu se encontraram, começaram a conversar sobre a ideia de um programa, uma mesa redonda para discutir tudo aquilo que a gente sabia, as perspectivas diferentes de todos nós, porque, todo final de semana a gente se encontrava e falava sobre aquilo. O Cadu ainda não estava no pessoal na época, então por que não filmar aquilo e trazer pra galera, entendeu? Para mais pessoas verem, comentar e tal. E aí, bom, William, Leone e Cadu sentaram, conversaram, eles queriam uma quarta pessoa, e aí que eles se aproximaram de mim. Naquela época, quase que junto com isso, eu já tinha fundado o cornicars.com, que era assim, eu sempre escrevi e falei pra burro, e na minha cabeça, o intuito original do Cornicars era, poxa, eu dirigi tanto carro legal, tal, eu preciso manter uma forma de registro sobre isso, porque é impossível você lembrar disso tudo depois de tantos anos, né? Eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso, então o cornicars.com era a maneira que eu tinha de extravasar e colocar lá, principalmente os carros que eu tinha memória, recordação vívida de ter dirigido. Tem muita coisa mais antiga que eu não coloquei lá. E o programa começou como uma brincadeira, amigos por carros, como um hobby, com muita paixão, mas sempre teve um foco de querer crescer, de fazer alguma coisa séria. E hoje, graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer que, ufa, dá um trabalho do inferno, vocês não têm ideia. O conteúdo que vocês veem no ar é tipo o 6º ou 7º passo, né? Tem muita coisa que se passa em termos de gestão, organização, agenda de gravação, edição, conversa com gente que está patrocinando o programa, organizar tudo bonitinho, dá um trabalho hercúleo. Eu brinco que é basicamente um emprego. Mas graças a Deus, sou muito grato a todos vocês pela audiência que vocês dão pra gente. E realmente me realiza muito hoje ser uma referência junto com meus amigos nesse segmento. A gente nunca se preocupou em correr atrás de audiência, não, vamos injetar dinheiro, vamos fazer um marketing ferrado no programa. Não, a gente sempre quis ter gente que de fato tivesse engajada com o programa, gostasse dele. A audiência foi consequência, a gente tem bastante orgulho disso. Nunca fomos assim, nossa, a gente precisa ter 1 milhão de inscritos. Não. E graças a Deus isso está revertendo da maneira adequada, porque vocês são muito engajados e isso faz a gente muito contente. Mas é isso, acho que em termos de história tenho muito a agradecer a 2 pessoas, assim, uma delas a minha família, de maneira geral, meu pai, minha mãe, porque eu sei que eu fui um cara chato, obsessivo demais com carro na minha vida, e eles sempre me deram força, me encheram o saco com muita coisa, mas sempre deram muito apoio. E graças a Deus eu sou casado com uma esposa que caiu de paraquedas nessa história de carro. Carro pra ela sempre foi uma coisa X, e assim, ela escolheu estar com um cara que é simplesmente obcecado pelo assunto. Mas sou muito grato a essas 2 pessoas, grato a vocês, no Amigos por Carros, por tudo que vocês proporcionam pra gente. E grato a meus amigos, o William, o Cadu, o Fê, o Sertório, por tornarem esse sonho realidade, gente. Mas é isso, esse é meu histórico automotivo. Vamos ver se o Cadu Necklace faz um desses pra você também. E bom, encerro por aqui, gente. Um abração e até a próxima.